queridos, tudo bem, né? Graças a Deus nós estamos com vida, com saúde. Isso é um motivo muito grande de agradecer a Papai do Céu. Apesar da saudade, apesar da distância, do isolamento, do estresse, mas nós ainda temos muito que agradecer a Deus. Simplesmente pelo dom da vida já é um motivo muito grande. Então nós vamos neste momento mais uma vez agradecê-lo para depois iniciarmos nossa correção de português. Vamos juntos orar? Como é bom, Senhor, saber que o Senhor nos protegeu, nos guiou, nos abençoou e estamos mais um dia com vida e saúde. Isso é motivo de muito agradecimento. Continue cuidando de nós, continue cuidando de toda a nossa família e nos ajude a dedicarmos tempo ao nosso estudo, dedicarmos tempo em Te buscar e que nós possamos cada dia ter êxito contigo ao nosso lado, em nome de Jesus. Amém. Então, meus amores, agora é hora da correção da nossa atividade, da interpretação e também de aprendizagem e estudo da língua, do texto oral, né, que era apenas um texto, aliás, um texto verbal, que não tinha escrita nenhuma, mas tem imagem que nós fazemos, nossa interpretação, nosso estudo de acordo com a nossa imagem. Vai começar com a página 14, questão 28. As artes fazem parte do nosso dia a dia, mas nem sempre recebemos suas manifestações. Essa obra de Tarsila é uma delas e pode ser considerada uma pintura, né? A resposta certa aí é a letra C, pintura. De todos os elementos da tela, qual ganha destaque? O vendedor de frutas, né? Ele está aí a imagem maior, ele está no centro da pintura, ele está com um grande chapéu, então está chamando mais a atenção, né? Está em destaque. Por que o vendedor de frutas está em um barco? Formule hipóteses para explicar a cena. Provavelmente, né, ele mora em um local mais distante e precisa vir de barco para vender as suas frutas. Portanto, ele está em um barco. Quais são os possíveis sentimentos que se observam nesse personagem? A gente pode observar lá os detalhes dos olhos dele, está meio triste. Provavelmente ele está cansado, né, de tanto fazer a propaganda das suas frutas, oferecer para um, oferecer para outro, né? Então, com certeza ele está cansado, é tanto que o braço dele está assim, ó, em repouso, e a boca semiaberta revela sentimentos de cansaço. Sobre o tempo retratado na tela, responda o que se pede. Que parte do dia é retratada? Pela claridade ali, a gente imagina que seja durante um dia, né, ensolarado, entre 10 a 3 horas da tarde, onde o sol brilha mais, né? Como está o dia, o tempo climático? Nós estamos falando de dois tempos, tempo de horas, tempo de relógio e tempo de clima. Como que está o clima? Dá para observar que ali está bem calor, né? Provavelmente está calor. Agora vamos para a próxima página, questão 34. Se uma pessoa não pudesse ver a obra de Tarsila do Amaral, como você contaria a ela o que a imagem apresenta? Como você contaria? Então, você iria apresentar a tela falando para a pessoa que ali aquela pintura era a pintura de um vendedor que estava em um barco com muitas frutas tropicais. Além da beleza das frutas, pode-se ver ao fundo alguns coqueiros, né, que são elementos da flora. Também tem alguns pássaros que são elementos da nossa fauna brasileira. E também a gente pode observar no fundo uma igreja próxima a um morro. Tendo por base a atividade anterior, qual a atividade? A atividade 34. Responda.
Quantas frases você utilizou para descrever a imagem? Aí é pessoal. Quantas frases você colocou para descrever? Que aqui a prof falou várias. Ó, se fosse por mim, já teria algumas frases. Que ele estava em um barco vendendo frutas, que além da beleza das frutas tinha coqueiro e aves da flora e da fauna brasileira, e que tem também uma igreja próxima ao morro. Eu falei, no caso, 3 frases. Das sentenças que você escreveu, qual palavra é a mais importante para dar sentido a elas? Aí também, pessoal, porque você que escreveu as frases, né? Pode ser que a sua palavra não seja igual à minha, então você que vai analisar. Observe atentamente o grupo de palavras do quadro ao lado. Então, do quadro ao lado tem aí de frutas, representa o campo vendedor, o trabalhador do. Podemos dizer que o Noguinho escreveu uma sentença a respeito da tela de Tarsila? Por quê? Nós podemos dizer isso? Não. Nós não podemos dizer porque o que ele escreveu não tem sentido. Está faltando algumas palavras importantes aí para dar sentido para essa frase. Né? Apenas aí está um amontoado de palavras sem ordem, sem conexão nenhuma. Ajude o Noguinho a organizar as palavras do quadro e a construir uma frase sobre a tela. Então, utilizando essas palavras aí de Noguinho, você poderia escrever o seguinte: o vendedor de frutas, que tá aí, né? O vendedor de frutas representa o trabalhador do campo. Né? Utilizamos as palavras de Noguinho. Que elementos da obra de Tarsila combinam com as ideias da frase que você formou? Combina o quê? Que elementos da obra? Que desenho? Que parte lá da obra que combina com essa frase que a prof falou, utilizando as palavras de Noguinho? É o chapéu, né? Geralmente um vendedor, quando sai na rua com sol, assim, usa um chapéu. As frutas, né? São elementos da obra que faz parte aqui da frase. Organize os grupos de palavras formando em cada item uma frase sobre a tela, o vendedor de frutas. Observe que cada grupo há uma palavra intrusa, que deve ser descartada. Então, vamos descobrir qual é a palavra intrusa para descartá-la e formar uma frase correta. Aí tem, está barco de frutas tropicais, o cheio. A frase que você poderia formar, que tem uma conexão certa, uma coerência e tal, seria: o barco está cheio de frutas tropicais. E a palavra aí que não encaixa na frase é chapéu. Letra B. Do Brasil, cores aparecem na tela pássaro as. A palavra intrusa aí é pássaro. E a frase formada será: as cores do Brasil aparecem na tela. Vamos para a questão 38. Luísa está criando uma história a partir da tela de Tarsila. Ajude-a a completar as ideias do texto, acrescentando frases a cada parágrafo. Então, você ia completar esse texto aí que Luísa está criando. Então, também é individual. Então, você ia completar. Pro já deu uma lida em alguns textos produzidos, alguns textos completados aí, e tá show de bola. Parabéns para quem fez, enviou e fez direitinho. Letra A. Quais palavras ou expressões foram usadas para se referir ao vendedor de frutas? Na parte que Luísa já fez as palavras encontradas aí, ele referiu ao vendedor de frutas com a palavra ele chamou o vendedor de trabalhador. Você escreveu outras palavras além dessas que você referiu ao vendedor de frutas? É possível, né? B. Essas palavras ou expressões são importantes para a compreensão do texto? Sim, são importantes. Agora vem, por quê? Por que é importante? Porque essas palavras, elas dão continuidade às ideias. E, além do mais, elas retomam o personagem principal do texto. Está referindo ao personagem. C. No segundo parágrafo,
Que palavras se referem ao cenário em que ocorre a história? Quais palavras está mostrando o cenário, está se referindo ao cenário? Lá falam, a vista por onde o trabalhador passava era exuberante, o céu estava azul, tinha, aí você ia continuar. Então as palavras aqui, ó, nós podemos ver que a vista, né, a vista está falando, ó, do ambiente, do local lá, do cenário. Exuberante, né, um adjetivo para a cena. O céu está na cena, azul. E aí pode ter mais palavras que você acrescentou da parte, né? Quais expressões foram usadas para indicar o início e o fim do texto? No início começou como lá? Certa vez. Então, essa foi a expressão utilizada. Certa vez no início. E no final, no fim do dia. No último parágrafo, né? Foi o fim do dia. Letra E. Substitua as expressões do item D por outras que indiquem o início e o fim das ideias do texto. Muitas vezes nós começamos um texto como era uma vez, em um belo dia, né? E no final, muitas vezes a gente termina assim. E no final da história, aí o povo gosta, todos viveram felizes para sempre. Mas já aparece essas frases no final do texto, né? Por fim, chegou à sua casa feliz e tal, né? Então, são expressões que podemos substituir certo dia e no fim do dia. Agora nós vamos para a página 18. Ajude o Cazuza a escrever uma lista do que vai comprar na feira. Observe as imagens para escrever o nome dos itens e coloque o artigo adequado em cada um. Nós já estudamos sobre artigo. Artigo definido, artigo indefinido. Mas aí, né, provavelmente você usou o artigo definido. A diferença é para você saber se está no feminino ou masculino. Então, a primeira imagem aí está o abacaxi. A segunda imagem, a maçã. A laranja. Então, desse lado, só o abacaxi que está no masculino, os outros são femininos. O morango, o melão e o abacate. Na feira, Cazuza conversou com o vendedor de frutas. Imagine a conversa que tiveram e escreva a seguir um diálogo entre eles. Questão 43, na realidade, você vai imaginar o que eles conversaram, né? Mas lembrando que para indicar uma conversa, nós usamos 2 pontos e o travessão. Não esqueça disso, tá bom? Leia as palavras do quadro ao lado, observando o som das palavras em destaque. Aí tem abacaxi, ó, xi com X e chapéu com CH. Nós já estudamos também os sons do X. Aqui nós estamos revisando X e CH. O que as letras em destaque têm em comum? Ambas, né, representam o mesmo som, CH. O que você vê? Você vê, essa primeira imagem é o que? É uma ameixa, caixa, choupana ou chalé, enxada, peixe, cachoeira, chuchu, chave e cachorro. Dessas 9 palavras, quantas delas você escreveu com X? Contou? Eu contei. Tem 4 palavras com X. Sabe quais são elas? Confere aí para ver se você escreveu correto. Ameixa, caixa, enxada e peixe. Apenas essas 4 palavras são escritas com X. As outras são escritas com CH. E por último, a questão 2 da página 19. Pesquise outras palavras escritas com X e com CH que tenham o mesmo som para preencher a tabela a seguir. Então, aqui você poderia escrever outras palavras que você pesquisou, né? Por
Aproveitando que nós estamos aqui estudando sobre a obra de Tarsila do Amaral, Vendedor de Frutas, lá em Artes, se você não fez ainda, você vai assistir não, que lá não tem vídeo, você vai ver lá na sala virtual de artes que tem um trabalho, lá tem um trabalho sobre o Vendedor de Frutas, onde você vai fazer uma releitura dessa obra. Releitura, você vai desenhar do seu jeito, baseado na obra de Tarsila do Amaral. Além da releitura, você vai fazer a interpretação de texto, copiar as questões que estão lá no seu caderno de artes e responder, ok? Feito isso, vai tirar foto e enviar para a Pro no sistema, vale nota. Principalmente as atividades que vale nota, a Pro não gosta de receber no WhatsApp, porque o WhatsApp a Pro precisa apagar. E no sistema ele fica guardado para qualquer momento que a gente querer tirar dúvida, ver qual a nota, tá lá guardadinho, tá bom? Então, faça isso e capriche, seja organizado, eu sei que você é capaz, deixa a preguicinha de lado e faça com muita atenção, tá bom? Além disso, hoje também temos ficha de leitura, interpretação do texto do livro que a Pro disse no início da semana que nós estudaríamos essa semana, que é muito interessante, me ensinou muito, que é os dias que não acabavam. Então corre lá nas atividades aqui de português que já estão aqui e em artes também, tá bom? Um grande beijo e vocês têm até próxima sexta-feira para enviar. Não demore, não atrase. Passando dessa data, não mais valerá 5 pontos e apenas 4. Você quer ganhar 5 pontos ou 4? É você quem escolhe, tá bom, meu amor? Fique com Deus, um bom final de semana.